Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Geografia, dando sequência então ao tema Europa, aspectos humanos. Vamos resolver dois exercícios dentro desse contexto do raciocínio de crescimento populacional, discutimos crescimento vegetativo, migração líquida, e o próprio crescimento populacional e padrão de vida. Vamos resolver um exercício juntos para a fixação deste tema, deste raciocínio, deste conhecimento. Diz assim, leia a notícia a seguir. País com menor taxa de natalidade da União Europeia, a Itália, registrou o nascimento de 60.579 habitantes até 1 de janeiro de 2017, cerca de 86 mil pessoas a menos em relação ao ano anterior. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, ISTAT, e confirmam a tendência de redução populacional no país. O resultado negativo é decorrente da taxa de mortalidade, que chegou a 608 mil casos em 2016, após o pico no ano anterior, quando 648 mil pessoas morreram, e da taxa de crescimento natural, nascimentos menos mortes, que registrou em 2016 um índice negativo de 134 mil, que é a segunda maior queda. Agora vem a questão, vem a discussão aqui, vem a pergunta. Quais conceitos populacionais são abordados na notícia? Espero, dentro do meu coração, que os senhores tenham entendimento que está discutindo o quê? O crescimento populacional, certo? Num primeiro momento, e depois está discutindo o quê? O crescimento vegetativo. Então, eu vou trazer uma sugestão de resposta para a questão de número 4. Bem, a notícia aborda os temas crescimento vegetativo e crescimento populacional. No primeiro parágrafo é citado o quê? A queda do número de habitantes entre 2015 e 2016. O que está relacionado a um crescimento populacional, o quê? Negativo, pois este engloba o crescimento vegetativo e o saldo migratório. Ou seja, a diferença entre a população que entra e aquela que deixa o país. No segundo parágrafo, já no segundo parágrafo, menciona-se o quê? A alta taxa de mortalidade e a taxa de crescimento natural. Esta última é sinônimo do quê? De crescimento o quê? Vegetativo. E refere-se à diferença entre as taxas de natalidade e de mortalidade. Ela indica basicamente se está nascendo ou morrendo mais gente em determinado local. Vamos seguir agora na atividade de número 5, eu quero resolver com os senhores, diz assim, tá? Então, observe atentamente a pirâmide etária a seguir. Aí nós vamos observar o quê? Está descrito o ano de 1994 e o ano de 2014. Está se fazendo um comparativo. 1994 é a parte da pirâmide que não está colorida, ela está sem cor, e 2014 está colorida. De azul, quando se está se referenciando a homens, e de cor de rosa, quando está se referenciando a mulheres. Novamente, para que não haja engano, então, a parte que está sendo descrita em 1994 é a parte que não está colorida. A parte de 2014 está colorida em azul para homens e em rosa para mulheres. Vem aqui as perguntas, as discussões a serem feitas, três discussões, 3 itens a serem estruturados nessa tabela. Bem, com base em sua análise, assinale verdadeiro ou falso para cada uma das alternativas a seguir, justificando suas escolhas. Bem, item de número 1. Taxa de mortalidade diminuiu de forma igualitária entre ambos os gêneros? A taxa de mortalidade, vamos observar a pirâmide, a taxa de mortalidade diminuiu de forma igualitária em ambos os gêneros? Verdadeiro ou falso? A taxa de, olha bem, taxa de mortalidade, está embaixo na pirâmide ou está em cima? Lá no topo da pirâmide, certo? Então, taxa de natalidade está embaixo, lá em cima está a taxa de mortalidade. Ela diminuiu igual? Verdadeiro ou falso? Falsa, certo? Olha bem, não é o mesmo tanto de um lado para o outro. Falsa, certo? Embora a tendência de redução da taxa de mortalidade seja comum em ambos os sexos, a queda desse índice foi mais expressiva entre aonde? Entre as mulheres, certo?
Por quê? Uma vez que o gráfico aponta que a maior participação feminina entre os idosos. Então você vê, está maior o lado cor-de-rosa, está mais pintadinho, significa o quê? Que caiu a taxa de mortalidade. Segundo item, está discutindo o quê? Entre 1994 e 2014, a expectativa de vida aumentou, porém houve queda da taxa de natalidade, está dizendo que houve queda da taxa de natalidade, levando a uma redução do crescimento populacional. Então, teve uma queda da taxa de natalidade, levando a uma redução do crescimento populacional. Essa questão é verdadeira, ou seja, nós podemos observar o quê? Que entre 1994 e 2014, a população europeia passou a viver mais alargamento do ápice da pirâmide. E teve uma acentuada queda no número de crianças e jovens, ou seja, um estreitamento da base. E a terceira pergunta diz assim: o estreitamento da base e o alargamento do corpo e do topo da pirâmide etária indica que a Europa passou pelo processo de envelhecimento da população, certo? Então, ó, o estreitamento da base e o alargamento do topo do corpo, né, e do topo da pirâmide indicam que a Europa passou pelo processo de envelhecimento. Essa resposta é verdadeira. Sim, é este o significado desta leitura que fazemos da pirâmide. Eu quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.